Nessa semana, lemos a Parashá Vayetze, que começa contando a saída de Yaakov de Beersheva, e ele foi para Haran. Ele está fugindo do irmão dele, Esav, que quer matar ele, e ele vai para a casa do tio dele, Lavan, e também ele está indo procurar uma esposa para casar. Então conta que Yaakov, ele conheceu Rahel, e ele percebeu que com ela, ele construiria o futuro do povo judeu, e aí ele começou a chorar. Então o Rashi explica o que foi esse choro. Esse choro foi que Yaakov percebeu que ele está diante da mulher com quem ele quer casar e por outro lado ele não tem dinheiro para o dote. Então foi um choro de desespero de como ele vai fazer para casar com ela. A grande pergunta é, quando Avraham ele queria casar o filho dele, ele mandou com Eliezer presentes, ele mandou roupas, mandou joias para encontrar uma boa esposa para o filho. A gente sabe que Yitzhak também teve muita brachá de Deus e certamente ele tinha muito dinheiro e ele não teria economizado para encontrar uma boa esposa para o filho. Então por que está escrito que Yaakov ele não tem dinheiro para casar? Os nossos sábios explicam que quando Yaakov ele fugiu, o Esav ele não quer pessoalmente matar Yaakov, ele quer fazer Kibud Avim, ele quer honrar o pai dele, ele não vai matar na frente do pai dele o próprio irmão, mas ele manda o filho dele, Elifaz, para perseguir o Yaakov. E o Elifaz, ele alcança Yaakov, e ele está disposto a matar Yaakov, mas agora ele entra num dilema moral. Por um lado, ele quer fazer a vontade do pai, mas por outro lado, ele sabe que assassinar é errado, e ele cresceu com o tio dele, ele sabe que o tio dele é uma boa pessoa, como que ele vai matar uma pessoa assim e sem motivos? Então ele está num dilema moral, ele não sabe o que fazer, até que Yaakov explica para ele que uma pessoa destituída, uma pessoa sem bens nenhuns, que não pode dar tzedakah, que não pode ajudar outras pessoas, é considerado pela Torá como se ele tivesse morto. Então ele falou, leva todos os meus bens, e aí você vai poder falar para o teu pai que você me matou, e não vai ser uma mentira. Você está cumprindo a vontade do teu pai e você não está indo contra teus valores morais. E assim o Elifaz fez, e quando o Yaakov ele chegou em Haran e ele conheceu Rahel, ele chorou porque realmente ele não tem condições financeiras nenhumas de se casar agora. A grande pergunta que fica é, como que pode existir alguém como Elifaz, que tem essa dúvida moral, esse dilema, se ele mata uma pessoa para cumprir a ordem do pai, fazer a mitzvah de Kibud Avim, ou se ele não mata uma outra pessoa, como alguém pode viver numa confusão moral e ética tão grande? Respondem os nossos sábios que desde o momento que Adam Arishon, ele comeu do fruto proibido, ele colocou o Yetzer Hará para dentro dele. A nossa má inclinação, que era uma coisa externa, a partir daquele momento virou interna. Então agora o bem e o mal dentro da pessoa, eles estão misturados. E se a pessoa não fizer um esforço para se livrar do mal, o mal continua atuando dentro dela. E assim ensina David Amelech nos Salmos, Sur merá ve'asetov. Se afaste do mal e faça o bem. São duas coisas distintas. Não adianta só fazer bons atos se você não se esforçar para arrancar o mal que naturalmente tem dentro do ser humano. Os nossos sábios, em especial o livro Mesilat Yesharim, do Rav Moshe Chaim Luzzatto, ele ressalta que um dos principais trabalhos do Sur Merá, para tirar esse mal que tem dentro da gente, é o Heshbon HaNefesh. É a gente parar para refletir diariamente e a gente questionar as nossas atitudes, a gente questionar o nosso caminho de vida. O tempo inteiro a gente está checando se a gente está fazendo o que é correto e se as nossas midot, os nossos traços de caráter, eles estão se aprimorando e a gente está andando no caminho correto na vida. Isso se compara com a história de um lenhador, era uma pessoa pequenininha e ele vem na empresa para pedir emprego e os outros lenhadores olham para o tamanho dele e dão risada. Imagina, um homem desse tamanho não vai derrubar nada. E mesmo assim ele pede para fazer um teste na empresa e permitem ele fazer um teste e com 2 machadadas ele derruba a árvore. Uma coisa incrível
que todos os lenhadores ficaram abismados. Como uma pessoa tão pequena conseguiu derrubar uma árvore grande com pouquíssimas pancadas. Ele foi, obviamente, contratado na empresa e fez um trabalho incrível. Mas o chefe dele começou a perceber que por mais que ele se esforçasse e ele trabalhava duro, a produção dele ia caindo cada vez mais. Então ele começou a ver que começou a chegar no final do mês e ele derrubou cada vez menos árvores, mas o chefe vê ele trabalhando o tempo inteiro. O que está acontecendo? Então o chefe chama ele e pede para ele trazer o machado. A hora que ele verifica o machado, ele vê que o machado está completamente cego. E fala, mas você nunca afiou seu machado? E o homem falou, olha, eu não afiei porque não dá tempo. Eu quero trabalhar, eu quero cortar árvores, não dá tempo de eu afiar o machado. Ele falou, olha, você está fazendo uma tolice. Esse tempo que você dedicaria para afiar o seu machado, ele renderia muito mais no tempo que você está derrubando as árvores. Se você não afiar o teu machado, você pode dedicar o teu tempo inteiro para derrubar árvores e você, daqui a pouquíssimo tempo, você não vai conseguir derrubar nada. Assim também é na vida. Não adianta a gente querer ser boas pessoas, a gente querer melhorar. A gente sente na prática, eu quero ser uma boa pessoa, mas quando alguém me irrita, eu grito com a pessoa. Eu quero ser alguém mais espiritualizado, mas quando eu estou diante de alguma coisa de comida, a gente acaba não tendo autocontrole. Por que isso acontece? A gente não faz Heshbon HaNefesh. A gente não para refletir, a gente não afia o nosso machado. Então a gente tem que aprender da Parashá para não ser alguém como ele faz, alguém que vive em dois mundos, alguém que está perdido nos seus dilemas morais. A gente tem que o tempo inteiro estar checando, parando alguns momentos do dia, que sejam poucos momentos, mas checar, será que eu estou no caminho correto? Será que meus atos estão se aprimorando? Será que eu estou melhorando meus traços de caráter? E só assim a gente vai conseguir expulsar esse mal que tem dentro da gente. Shabbat Shalom.